Joseph Stalin, herói ou tirano, gênio estratégico ou ditador cruel. De uma infância humilde na Geórgia até se tornar o líder absoluto da União Soviética, Stalin moldou o século XX com suas decisões, muitas vezes brutais, mas inegavelmente transformadoras. No vídeo de hoje vamos mergulhar profundamente em sua trajetória, explorando como um jovem seminarista se tornou um dos homens mais poderosos e temidos da história moderna. Prepare-se para uma viagem intensa pelos bastidores do poder, das conspirações e dos eventos que redefiniram o curso da humanidade. O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo História. Infância e juventude. Joseph Stalin nasceu em 18 de dezembro de 1878 na cidade de Gori, na Geórgia, e na época fazia parte do Império Russo. Seu nome de nascimento era Yosef Vissarionovich Djugashvili. A infância e juventude de Stalin foram marcadas por dificuldades financeiras, violência doméstica e sua introdução precoce ao ambiente revolucionário. Stalin era filho de Vissarion Djugashvili, um sapateiro alcoólatra, e de Ekaterina Geladze, uma lavadeira profundamente religiosa. Seu pai era conhecido por sua agressividade e violência e frequentemente batia tanto no filho quanto na esposa. Esse comportamento tornou a infância de Stalin extremamente difícil. Eventualmente, Vissarion abandonou a família e morreu anos depois, possivelmente em uma briga de rua. A mãe de Stalin, determinada a dar uma vida melhor ao filho, incentivou sua educação e conseguiu inscrevê-lo na escola religiosa de Gori. Ekaterina tinha grandes esperanças de que Stalin se tornasse padre da igreja ortodoxa e, vendo nisso, uma saída para a pobreza. Stalin destacou-se academicamente na escola de Gori, aprendeu russo, que era obrigatório, mas manteve um forte sotaque georgiano durante toda a vida. Apesar de se sair bem nos estudos, sua juventude foi marcada por brigas de rua e uma certa rebeldia contra a autoridade. Em 1894, conseguiu ingressar no Seminário Teológico de Tbilisi, onde sua mãe esperava que ele seguisse carreira religiosa. No entanto, foi nessa época que ele começou a se interessar por ideologias revolucionárias, especialmente o marxismo, influenciado por textos proibidos e pelo crescente movimento socialista. Stalin abandonou gradualmente seus estudos religiosos. Primeiros passos no movimento revolucionário. Em 1899, Stalin foi expulso do seminário. Há debates sobre se foi por mau desempenho acadêmico, indisciplina ou por suas atividades políticas. A partir desse momento, Stalin mergulhou no movimento revolucionário, organizando greves e distribuindo propagandas marxistas. Ele se juntou ao Partido Operário Social-Democrata Russo, começando sua vida de militante clandestino, que em 1903 se dividiu entre mencheviques e bolcheviques. Stalin escolheu o lado bolchevique, liderado por Lenin, que defendia uma revolução baseada em um partido altamente disciplinado. Essa fase da juventude foi fundamental para moldar sua personalidade dura, sua habilidade em manipulação política e sua disposição para a violência como ferramenta de poder. A trajetória de Stalin da infância pobre e abusiva até se tornar um líder revolucionário demonstra uma notável resiliência, mas também reforça traços de sua personalidade que mais tarde seriam centrais em sua liderança: a dureza, a desconfiança extrema e a capacidade de sobreviver em meio à adversidade. Ascensão do Partido Bolchevique. A ascensão de Joseph Stalin no Partido Bolchevique foi um processo gradual, baseado em sua habilidade de organização, sua lealdade a Lenin e sua capacidade de eliminar rivais políticos. Desde os primeiros anos como militante até se tornar líder supremo da União Soviética, Stalin construiu sua trajetória política com astúcia e pragmatismo. Ele participou de diversas atividades clandestinas, incluindo assaltos a bancos para financiar o partido. Sua maior façanha foi o roubo de um banco em Tiflis, em 1907, que rendeu aos bolcheviques cerca de 250 mil rublos. Este tipo de ação chamou a atenção de Lenin, que passou a vê-lo como um militante confiável e eficiente. Entre 1902 e 1913,
Stalin foi preso várias vezes pela polícia czarista e exilado na Sibéria. No entanto, sempre conseguia escapar, consolidando sua reputação como um revolucionário persistente. Em 1912, Lenin o nomeou para o Comitê Central do Partido e no ano seguinte, Stalin publicou o Marxismo e sua Questão Nacional, onde defendia a autonomia limitada para as minorias étnicas dentro do futuro Estado socialista. Essa obra aumentou seu prestígio no partido. O papel de Stalin na Revolução de 1917 e na Guerra Civil. Quando a Revolução de Fevereiro de 1917 derrubou o czar, Stalin retornou do exílio e passou a editar o jornal Pravda, o principal órgão de imprensa bolchevique. Inicialmente, sua postura era conciliadora em relação ao governo provisório, mas, após a chegada de Lenin a Petrogrado, ele aderiu à linha radical da ditadura do proletariado. Durante a Revolução de Outubro de 1917, Stalin não teve um papel tão destacado quanto Trotsky, que liderou o Comitê Militar Revolucionário. No entanto, após a tomada do poder pelos bolcheviques, Stalin foi nomeado comissário do povo para as nacionalidades, responsável por lidar com as diversas etnias do recém-criado Estado soviético. Na Guerra Civil Russa de 1918 a 1922, Stalin foi enviado para diversas frentes de batalha, como Tsaritsyn, futura Stalingrado, onde demonstrou brutalidade na repressão a inimigos e rivalidades internas. Seu estilo implacável impulsionou Lenin, mas também gerou desavença com outros líderes bolcheviques, especialmente Trotsky. A consolidação do poder e a eliminação dos rivais. A ascensão definitiva de Stalin começou em 1922, quando foi nomeado secretário-geral do Partido Comunista. Inicialmente, esse cargo era visto como burocrático, mas Stalin usou a posição para nomear aliados cargo-chave, consolidando sua influência dentro do partido. Nos últimos anos de vida de Lenin, Stalin ganhou ainda mais poder, mas também entrou em conflito com o líder bolchevique. Lenin, percebendo sua crescente influência e métodos autoritários, escreveu em seu testamento político que Stalin deveria ser removido do cargo de secretário-geral. No entanto, Lenin morreu em 1924 antes de conseguir afastá-lo. Após a morte de Lenin, Stalin travou uma luta pelo poder contra Trotsky, Zinoviev e Kamenev. Ele inicialmente se aliou a Zinoviev e Kamenev para isolar Trotsky, que foi expulso do partido em 1927 e exilado em 1929. Em seguida, Stalin rompeu com seus antigos aliados e, por meio de expurgos e manobras políticas, eliminou qualquer oposição. Stalin implementou o primeiro plano quinzenal em 1928, promovendo uma rápida industrialização e a coletivização da agricultura. Essas medidas resultaram em um grande crescimento econômico, mas também em fome e repressão brutal, culminando na Grande Fome Ucraniana, também conhecida como Holodomor, e na perseguição de camponeses. Entre 1936 e 1938, Stalin promoveu o Grande Expurgo, uma campanha de repressão política contra membros do partido militares e intelectuais. Milhares de pessoas foram executadas ou enviadas para gulags, consolidando ainda mais seu poder. Stalin assinou o Pacto Molotov-Ribbentrop com a Alemanha nazista em 1939, mas em 1941 Hitler invadiu a União Soviética. A resposta soviética, incluindo a Batalha de Stalingrado entre 1942 e 43, foi crucial para a derrota nazista. A guerra fortaleceu Stalin e a União Soviética emergiu como superpotência. Após a guerra, Stalin expandiu a influência soviética sobre a Europa Oriental, iniciando a Guerra Fria contra os Estados Unidos. Sua política interna continuou repressiva, com perseguições e controle total sobre a sociedade. O fim de Stalin. A morte de Joseph Stalin ocorreu em 5 de março de 1953, e suas circunstâncias foram envoltas em mistério e especulação. Nos anos em que antecederam sua morte, a saúde de Stalin começou a deteriorar. Ele tinha uma história de problemas de saúde, incluindo um derrame em 1945 e em 1952 sofreu um infarto. Nos últimos meses de vida, ele apresentava sinais de fraqueza e um comportamento errático. Na noite de 1º de março de 1953,
Stalin estava reunido com alguns de seus colaboradores mais próximos em sua dacha, em Kuntsevo, nos arredores de Moscou. Ele havia tomado uma grande quantidade de álcool e estava jogando cartas. Acredita-se que, após a reunião, ele foi para o seu quarto, onde ficou sozinho. Na madrugada de 2 de março, Stalin não apareceu para o café da manhã, o que levou seus colaboradores a se preocuparem. Quando um deles, o general Semyon Denisovich Denisov, foi verificar como ele estava, encontrou Stalin caído no chão, incapaz de se mover e apresentando dificuldades para falar. Os médicos foram chamados, mas a situação de Stalin já era crítica. No entanto, alguns de seus médicos eram relutantes em agir rapidamente devido ao clima de medo e desconfiança que permeava o regime. Temiam represálias caso errassem ou se fossem percebidos como não leais. Quando os médicos finalmente chegaram, ficou claro que Stalin havia sofrido um derrame cerebral. Durante os dias seguintes, sua condição se deteriorou. Ele permaneceu inconsciente durante a maior parte do tempo e não houve esperança de recuperação. Stalin faleceu na madrugada de 5 de março de 1953, após dias de sofrimento, e a notícia de sua morte foi rapidamente divulgada ao governo e também ao público. A oficialização da morte foi feita às 21 horas do mesmo dia em um comunicado à nação. Sua morte provocou uma onda de luto e histeria coletiva entre muitos cidadãos soviéticos que viam como um líder forte e protetor, apesar do terror que seu regime havia instaurado. Os funerais de Stalin, realizados em 9 de março de 53, foram grandiosos, com milhares de pessoas comparecendo em Moscou para prestar suas últimas homenagens. A morte de Stalin abriu caminho para uma nova era da União Soviética, como a ascensão de Georgy Malenkov como líder interino, e seguiu-se um período de desestalinização sob a liderança de Nikita Khrushchev, que começou a expor os crimes e excessos durante o regime Stalin durante o famoso discurso secreto em 1956. E assim chegamos ao fim da trajetória de Joseph Stalin, um dos líderes mais controversos e impactantes da história. De humilde camponês a arquétipo do tirano, sua vida e seu regime foram marcados por uma ascensão implacável ao poder, repleta de terror, repressão e controle absoluto. Stalin não apenas mudou a União Soviética, mas também deixou uma marca indelével no mundo, influenciando políticas, ideologias e destinos de milhões. Seu legado é um poderoso lembrete dos perigos da concentração de poder e da desumanização do inimigo. Hoje, ao refletirmos sobre seu impacto, devemos nos perguntar: como podemos aprender com os erros do passado para garantir que a história não se repita? Em um mundo onde a luta pela liberdade e justiça continua, a história de Stalin nos desafia a valorizar a democracia e a humanidade e também a lutar contra a opressão em todas as suas formas. Se você chegou até essa parte do vídeo, comenta aqui a palavra união para eu saber quem chegou até aqui e também para eu deixar um coraçãozinho caprichado no comentário, hein? E não fica triste não, porque eu separei mais 2 vídeos incríveis que vão aparecer agora mesmo na sua telinha. É só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para o próximo vídeo, hein? Fui!